Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Nossa leitura será feita do versículo 12 até ao versículo 27. Mas antes da leitura bíblica, eu quero contar-vos uma história. Alguém chegou para o pastor da sua igreja e disse assim: alguns dos nossos conhecidos têm uma ideia completamente errada do Evangelho. Não percebem o Evangelho. E perguntou ao pastor: pode indicar alguns livros que eu posso dar a essas pessoas, a esses amigos, para que eles possam ler e assim conhecer o Evangelho? Se eu vos perguntasse qual é o livro que o pastor indicou, o que é que vocês diriam? A Bíblia. Você mesmo, a sua própria Bíblia. Olha, foi o que o pastor respondeu, mas o pastor respondeu através da Bíblia. Ele não indicou nenhum livro, mas ele abriu a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, e disse: vós sois a nossa carta aberta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Paulo estava a escrever à igreja, aos Coríntios, e estava a dizer: olha, vocês são a nossa carta aberta. É o que esse pastor disse ao membro da sua igreja. E depois acrescentou: nenhum livro do mundo é capaz de substituir o modo de viver. Permitir que essas pessoas vejam Cristo em seu comportamento é a melhor coisa. E vocês terão então a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Portanto, viver Cristo em todo lugar, a todo momento, é a melhor forma de nós apresentarmos o Evangelho. É o que esse pastor diz. A pergunta para nós é: será que as pessoas à tua volta precisam de um livro para conhecerem o Evangelho? Ou apenas eles precisam de um livro para confirmar o Evangelho que eles veem na tua vida? O texto que nós vamos ver hoje fala sobre uma vida centrada em Cristo. E como isso é difícil de entender, nós acabamos de cantar da grandeza do nosso Deus, mas a verdade é que muitas vezes nós temos muita dificuldade em compreender o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque nós somos ensinados pela sociedade a viver de uma forma. E infelizmente muitas das vezes nós trazemos essas práticas para dentro da igreja e nós queremos conformar a Bíblia a essas práticas que nós já temos e que aprendemos lá fora. E atenção, muitas das vezes são práticas simpáticas, não é? Nós usamos algumas coisas que parecem simpáticas e que podemos utilizar na nossa vivência cristã, mas nós precisamos ter bem presente a ideia de que o mundo lá fora ele é caído. Portanto, tudo que vem de fora para dentro da igreja precisa ser colocado no crivo da palavra de Deus. Somos ensinados a viver coisas separadas. Tu vives a tua família, mas quando estás no emprego, tu deves ser outra pessoa. Principalmente se você tem algum tipo de responsabilidade na empresa onde você trabalha. E muitas das vezes nós transportamos isso para a nossa vivência cristã. Então eu sou cristão apenas no domingo aqui com os irmãos, ou na quarta-feira, ou quando encontro um irmão na rua. Mas
nos outros lugares eu não sou. A pergunta continua: será que as pessoas que trabalham contigo ou que estão à tua volta precisam de um livro? Vamos ler o texto bíblico. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 até ao versículo 27. Quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua Palavra. E ao pensarmos nela, nós queremos pedir que pelo Teu Espírito Santo Tu possas falar aos nossos corações. E, ó Pai, incomoda-nos para que nós possamos viver vidas centradas em Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Vamos começar a olhar para o versículo 27, que foi o último que nós lemos. E é interessante que o propósito de Paulo aqui no versículo 27 é trazer alguma orientação para aqueles crentes aí em Filipos. E ele dá algumas orientações. O sentido do versículo aí aponta para o exercício da cidadania. E a primeira coisa que precisamos responder é: que tipo de cidadania é que o apóstolo está a falar? Não está a falar da cidadania romana, que muitos deles tinham, nem judaica, mas ele está a falar da cidadania do reino de Deus. E deixa dizer, isso aí, todos nós somos participantes.
É interessante, às vezes nós não compreendemos muito. Houve um dia que eu estava a conversar com um amigo e eu disse assim, olha, eu sou um privilegiado, porque eu tenho 3 nacionalidades. E ele ficou espantado. 3 nacionalidades? Eu falei, eu tenho. Ele disse, mas eu só sei de 2. Eu disse, eu tenho 3. Eu tenho a angolana, que é de nascença, eu tenho a portuguesa, que eu adquiri, mas eu tenho outra nacionalidade, que é a do Reino dos Céus. E isso é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. E é interessante que a Bíblia vai nos ensinar sempre que nós somos cidadãos do céu. Pedro, quando escreve a sua carta, ele vai dizer que nós somos forasteiros, nós estamos de passagem aqui. Porque o nosso reino não é aqui. E como nós vimos ao celebrar a ceia, nós estamos aqui sendo preparados para a comunhão eterna com Deus. Portanto, o que Paulo está aqui a dizer é que prestem atenção, no exercício da vossa cidadania, vocês têm que ter bem presente, aos Filipenses, que vocês são cidadãos do reino. E ter a consciência de que você é cidadão do reino vai te levar a viver segundo as regras do reino. Eu não sei se você sabe, mas para viver em Portugal, você deve viver segundo as regras das leis portuguesas, né? E às vezes é difícil. E você, como cidadão do reino, deve viver em Portugal ou no lugar onde estiveres, com a consciência de que você deve viver segundo as leis do reino, anunciando esse reino a todo momento. A primeira coisa que Paulo fala é dizer assim, olha, preste atenção, quando o texto está a dizer vivei acima de tudo, ele está a dizer vivam unicamente de forma que as pessoas olhem para vocês e possam ver o Evangelho. Ele está a dizer, vivam acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora, o nosso grande problema é que muitas das vezes nós não compreendemos o significado do Evangelho. E infelizmente, como eu disse no início, nós temos muitas coisas que nós trazemos para dentro da igreja, mas que não tem a ver com aquilo que é a realidade da vida cristã. Porque se eu perguntar o que é o Evangelho, muitas das vezes nós temos a resposta teológica para isso, que é a boa nova da esperança. É verdade que é. Mas quando Paulo está a dizer vocês devem viver de modo digno do Evangelho de Cristo, ele está a dizer que é muito mais do que isso. Ele está a dizer, vocês têm que viver alinhados com os valores do reino de Deus. E é aí que a coisa começa a complicar. É aí que a coisa começa a complicar, porque os valores do reino de Deus vão contra aquilo que nós aprendemos durante muito tempo. Mas ele diz, vocês precisam viver segundo os valores do reino. É por isso que Paulo vai escrever aos Romanos e ele vai falar na transformação da nossa mente. Ele vai dizer assim, olha, vocês precisam agora pensar a partir do reino. Não pensar a partir da tua perspectiva para Deus, mas a partir da perspectiva de Deus para ti. E isso faz toda a diferença, porque quando começamos a pensar assim, então nós vamos ver que o Evangelho não é somente essa definição, mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é aquilo que me alcançou em Cristo, recebendo nele o perdão dos meus pecados. O Evangelho é a misericórdia de Deus que é expressa e é vivida na minha vida. Agora é interessante como que nós, ao saber disso, muitas das vezes nós aceitamos isso para nós, mas na nossa vivência diária, nós não expressamos isso para os outros. É bom, não é? Saber que Deus é misericordioso para nós. Mas quando nós precisamos ser misericordiosos com os outros, como é que nós somos? Eu costumo dizer, e isso é algo que Deus tem batido em mim, não é? Muitas das vezes nós nos achamos superiores a Deus, porque achamos que a misericórdia dele para conosco é lícito, mas nós somos tão santos, de que nós não devemos expressar misericórdia para com outro nosso irmão.
como seria bom se nós tivéssemos essa consciência de que ao lidar com meu irmão, e não só, lembra que antes Deus te amou. No meu trabalho, se eu me relacionasse com as pessoas dessa forma, com certeza eles veriam o Evangelho expresso na minha vida. Se por acaso eu ocupo algum tipo de liderança no trabalho, quando alguém faz algo que não é correto ou que não é segundo as regras, como é que eu reajo? Com misericórdia, expressando o reino e o Evangelho de Cristo, ou agimos porque nós pensamos, não, eu sou crente lá com os outros, mas aqui no meu trabalho eu preciso, para ter produtividade, para ter resultados, agir de outra forma. O que Paulo está a dizer aqui nesse versículo é que o Evangelho deve ser o centro da nossa vida, em tudo. Ele diz, vivam somente o Evangelho, porque vocês são cidadãos do reino. Vocês receberam o perdão de Deus. E o reino de Deus é marcado também pelo perdão, por isso você deve exercitar o perdão em todo momento. O Evangelho de Deus é marcado pela tolerância, pela benevolência de Deus, pela bondade. Por isso você deve viver a tua vida em qualquer lugar marcado por isso. Parece que ecoa aqui uma pergunta de Paulo para os filipenses. Como é que vocês são conhecidos na cidade onde vocês estão? E a mesma pergunta vem para nós. Como é que tu és conhecido? Por alguém que representa o reino ou não? O versículo continua e no final ele vai dizer: no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito. A mensagem é sempre a mesma. Permaneçam firmes no Evangelho, num só Espírito. Porque tudo na vossa vida tem que convergir com o anúncio do Evangelho de Cristo. Não faça separação em nada daquilo que é a tua vivência, mas a tua vivência tem que expressar sempre o Evangelho de Cristo. E como eu disse, nós não conseguimos entender isso na perfeição. Deixa descansar-vos. Eu sei que vocês estão preocupados porque estão a dizer assim, Ezequiel, estás a exagerar porque ninguém consegue viver isso. Mas a verdade, como nós lemos nos versículos anteriores, é que nós estamos a ser preparados. E o texto dizia, aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar. Mas não se escuse nisso para deixar a tua responsabilidade de lado. Em meio às tuas lutas, em meio às circunstâncias, procure viver de forma digna para o Evangelho, para que assim outros possam ver Jesus Cristo anunciado nas vossas vidas. Paulo diz isso e ele não diz de ânimo leve. Ele diz porque é possível e o que ele está a dizer é, olhem para a minha vida. É por isso que os versículos anteriores, de 12 até ao versículo 26, ele vai dizer como deve-se viver o Evangelho. E de forma muito rápida, para não vos cansar, ele vai dizer, primeira coisa, no versículos 12 e 13, ele vai dizer, todas as circunstâncias das nossas vidas devem ser contributo para a pregação do Evangelho. Repara que Paulo está preso, mas no entanto ele está aí e ele diz que mesmo preso, ele continua a fazer o quê? A pregar o Evangelho. Versículo 13 e 14 vai dizer, olha, eu estou preso, eu estou aqui com um monte de guardas, estou num lugar onde tem muitos soldados. Mas ainda assim, é bênção de Deus, porque através dessa prisão, o Evangelho está a ser anunciado.
E ele vai dizer, olha, as coisas que me aconteceram, e aqui quando ele está a dizer as coisas que me aconteceram, ele está a dizer todo o percurso. Muitas vezes nós olhamos somente para a prisão, mas ele está a dizer, olha, desde Jerusalém, e se você quiser saber a história, leia os capítulos 21 e 22 de Atos, você vai ver que Paulo foi preso em Jerusalém, ele é levado numa viagem até Roma. E ele está a dizer assim, olha, tudo o que me aconteceu, desde como eu fui preso, até o naufrágio que tivemos, todas as coisas, e vou vos dizer, não foram coisas boas. Ele está a dizer, tudo isso contribuiu para quê? Para que o Evangelho fosse anunciado. Portanto, ele está a dizer aos filipenses aí, as circunstâncias das vossas vidas devem constantemente contribuir para a pregação do Evangelho. A igreja em Filipe estava a sofrer perseguições por causa do Evangelho. Não é a nossa realidade. Mas eu sei que tu tens as tuas lutas. No meio das tuas lutas, não fique parado, queixando-se, lamentando-se por causa das lutas. Mas use essas lutas para anunciar o Evangelho de Cristo. Descanse na soberania de Deus e faça com que outros à tua volta possam vir e perguntar, olha, a coisa está difícil para ti, por que tu estás em paz? Não é porque eu posso, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário e hoje minha esperança não está nas coisas dessa vida, mas estão nas coisas que hão de vir. Porque eu viverei a glória com Ele e você também pode viver, se experimentar essa salvação em Cristo Jesus. Não fique parado se lamentando com as tuas dificuldades. Não olha para as circunstâncias. É interessante como muitas vezes nós dizemos assim, não, Deus está no controle de todas as coisas, mas quando as coisas ruins acontecem, Deus já não está no controle, porque aí nós queremos resolver do nosso jeito. Não, olhe para as circunstâncias, mas olhe para Cristo e siga pregando o Evangelho. Segunda coisa que ele ensina, está do versículo 14 ao versículo 18, e ele está a dizer, é que as nossas vidas devem servir de motivação para que outros preguem o Evangelho. Ele vai dizer, olha, eu estou preso sim, mas por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos estão estimulados no Senhor. E o que é que eles fazem? Eles pregam o Evangelho. É interessante que tem aqui uma coisa que eu gostaria de gastar mais tempo, mas não vou poder porque o nosso tempo já vai indo. Ele vai falar no versículo 15, vai dizer assim, aqueles efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fias, outro porém o fazem de boa vontade. O versículo 16 vai começar a explicar. Estes é a segunda parte do versículo 15, está a dizer, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Deixa eu parar aqui para dizer defesa. Ele está a falar defesa do Evangelho. Mas quando Paulo está a falar defesa do Evangelho, ele não está a confiar nas capacidades que ele tem para defender o Evangelho. Paulo tem bem presente a palavra de Jesus quando a Pedro disse assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe, um dos nossos grandes erros, e talvez não da igreja, mas muito mais dos teólogos, é buscar defender a igreja de Cristo com argumentos. O que Paulo está a dizer aqui, e o que se compreende, é que o Evangelho pregado às pessoas traz transformações. Por isso não te desgastes com os teus argumentos. Não fique procurando um monte para que todos saibam que você é uma pessoa sábia. Mas pregue somente o Evangelho. Nós hoje vivemos várias questões nos nossos tempos, não é? Uma delas prende-se com uma disciplina, e eu já falei aqui uma vez, que é dada nas nossas escolas. E às vezes eu fico vendo pessoas querendo, com todos os argumentos, combater a isso. Meus irmãos, se nós pregarmos o Evangelho transforma vidas. No Evangelho nós temos resposta para essas lutas. Quando nós pregarmos o Evangelho, vidas são transformadas, mas também sociedades são transformadas. E se você não crê nisso, nem vou te convidar a olhar para a Bíblia.
Mas eu vou te convidar a olhar para a história da humanidade. E você vai ver que muito do que nós somos hoje é resultado do Evangelho. Do Evangelho que restaura, que transforma vidas. Muitas das coisas que nós vivemos hoje são resultados disso. A liberdade que nós vivemos é resultado da luta e da pregação do Evangelho somente. Portanto, quando Paulo está a dizer assim, olha, na defesa do Evangelho, ele está a dizer assim, pregue somente o Evangelho. Viva o Evangelho de forma genuína e você vai ver que as pessoas à tua volta vão ser transformadas. Não por tua causa, mas por obra da ação do Espírito Santo de Deus. Ele continua no versículo 17 e vai dizer, aqueles contudo, e aqui aqueles é a primeira parte do versículo 15, está a dizer, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ele está a dizer, olha, uns pregam por inveja, outros pregam por amor à causa do Evangelho. Mas em tudo isso, Cristo é dado a conhecer. Não é a minha capacidade, não é aquilo que eu faço, né? E o versículo 18 vai dizer, todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. A mente de Paulo está bem impregnada do Evangelho, que ele sabe que não é a completa compreensão do Evangelho que faz alguém salvo, mas é a ação do Espírito Santo que pode transformar as vidas das pessoas. E por último, ele mostra o resultado dessa vida centrada no Evangelho. E ele vai dizer assim, olha, vai resultar em libertação. Por que vai resultar em libertação? Porque eu quero continuar a pregar o Evangelho. Paulo, em alguns versículos aqui vai dizer, olha, eu não quero mais nada senão viver Cristo. Um versículo muito conhecido é o versículo 21, que ele vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está a dizer assim, olha, eu não quero nada mais senão viver o Evangelho de Cristo. Porque quando eu vivo o Evangelho de Cristo, eu vivo para promover libertação para as pessoas. E se isso não for o melhor, para mim o morrer ainda é lucro, porque eu vou estar na comunhão eterna com meu Pai. Paulo não está preocupado com mais nada, ele está preocupado somente com o Evangelho. E ele diz, eu quero viver a minha vida somente centrada no Cristo que morreu na cruz do Calvário. Correndo. O que é que o texto nos ensina? Porque tudo o que nós vimos, Paulo está a falar aos Filipenses. O texto nos ensina que não são as circunstâncias que devem ditar nossa forma de ver e viver a vida aqui na terra, mas sim a certeza da soberania de Deus. E porque Deus é soberano, é Ele que tem tudo sob o seu controle, nós precisamos viver anunciando o seu Evangelho a todo momento, sabendo que Ele nos chamou para isso. O texto também nos ensina que o Evangelho deve ser vivido por nós a todo o momento. E o que é que isso tem a ver comigo? De forma prática. Viva o Evangelho. Não olhe para as circunstâncias da tua vida, mas viva um Evangelho que é centrado no Cristo que morreu na cruz do Calvário. Com a certeza de que o Evangelho não é apenas uma declaração teológica que afirmamos como uma boa nova da salvação, mas que o Evangelho é algo que nos leva para além dessa declaração que é verdadeira. O Evangelho é vivência constante. Portanto, queridos, vivam com a certeza de que o Evangelho nos leva a viver identificados com Cristo, que é o Evangelho.
E quando nós olhamos na nossa identificação com Cristo, que é o Evangelho, nós vamos muito mais além daquilo que temos vivido até agora. Nós começamos a olhar para as pessoas à nossa volta com o mesmo olhar de Cristo. Nós começamos a pensar como Cristo foi bondoso conosco. Nós começamos então a olhar com perdão, com misericórdia, com longanimidade, com benevolência a todas as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque nós queremos viver esse Cristo que é o Evangelho. O Evangelho nos leva a viver em todo momento expressando o amor, a misericórdia, o perdão, a tolerância e muitos outros atributos de Deus. Tem alguns que não são transmissíveis para nós, é verdade. Mas quando nós temos a consciência de que a morte de Cristo na cruz, em nosso favor, não só nos justifica, mas também nos restaura para a glória de Deus, nós podemos viver sim. E somos chamados de forma prática a viver tolerantes, misericordiosos e como pessoas que perdoam. Portanto, saia daqui e ao chegar no teu emprego amanhã, na tua convivência, na tua escola, seja onde for, viva expressando o Cristo que é misericordioso, que é bondoso e que é perdão a todo momento. Ele nos leva a ser anunciadores do seu reino em todo momento nas nossas vidas. É isso que o Evangelho é. Se você ainda não conhece o Evangelho, eu quero te dizer que o Evangelho é aquilo que Deus fez em favor da humanidade. A Bíblia nos diz que Deus criou tudo perfeito, mas o homem em Adão e no seu pecado estragou tudo. E por isso, por causa do pecado de Adão, a comunhão com Deus foi quebrada. E todos nós que viemos depois de Adão, nascemos já com esse chip, né, do pecado. É interessante. Alguns dizem assim, não, mas as crianças não têm pecado nenhum. Eu não sei, Jonatas, tu ensinaste algum dos teus filhos a mentir? Mas é interessante como que uma criança com 3 anos... é natural. Disseram aqui. É interessante como que uma criança de 3 anos, quando ela faz uma coisa errada, ela já faz o quê? Não fui eu, foi. O bom das crianças é que eles são tão inocentes, e eles ainda não têm a capacidade que nós temos de esconder as nossas malícias, não é? Mas o pecado já lá está. Por quê? Porque todos nós herdamos de Adão. O homem estragou tudo, mas Deus, na sua maravilhosa graça, Ele resolveu consertar tudo. E por isso enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E se você não entende esse Evangelho, Ele está a dizer que somente em Cristo Jesus tu podes voltar a ter comunhão com Deus. E isso é feito através da declaração em que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando reconhecemos que Ele morreu por causa do meu pecado ali na cruz do Calvário e que na sua morte, no derramamento do seu sangue, nós encontramos perdão dos nossos pecados e assim a reconciliação eterna com Deus. Mas agora nós vivemos esperando a promessa que nos foi feita, a glória que está por vir, para que um dia nós possamos viver eternamente com esse Deus. Se você ainda não conhece esse Evangelho, o nosso convite é: aceite a Jesus Cristo e faça dele o centro da tua vida, para que assim tu possas viver uma comunhão eterna com Ele. Se você quiser saber mais, continua a participar conosco. Vem ter conosco. Pergunta. Faz algumas perguntas difíceis que tem pessoas aqui prontas para responder, né? Se vocês tiverem perguntas difíceis, podem falar com Ivan, que ele vos responde. Irmãos, vivamos o Evangelho em todo lugar.
Não influenciado por coisas que venham de fora, mas influenciados somente pela vida de Cristo, expressa no perdão, na misericórdia e na tolerância que nós precisamos viver. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E, ó Deus, ao sairmos daqui, eu te peço, porque assim como Paulo, ao escrever aos Filipenses, tinha o ardente desejo de que a Tua igreja viva a todo momento o Evangelho de Cristo, eu te peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, incomoda-nos ao longo das nossas vidas, para que nós possamos ser vidas que expressem a misericórdia, a tolerância, o perdão e, acima de tudo, o Teu amor para com as pessoas à nossa volta. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.